Olá, então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Barini. Olá, então, boa noite a todos. A nossa intenção hoje é fazer essa live de uma maneira um pouco mais interativa. Eu vou falar um pouco sobre o tema que será discutido. Mas eu gostaria realmente de ter a oportunidade de poder responder as perguntas que muitos de vocês possam ter a respeito das questões da imunologia ligadas à reprodução. Apenas lembrando que o Instituto Barini é uma parceria de médicos, ginecologistas, endocrinologistas, clínicos, nutricionistas, acupunturistas, todos eles voltados para promoção da saúde, tanto do homem quanto da mulher. Nós temos uma ênfase bastante significativa na área feminina, mas também não é só do que nós vamos tratar. Quero lembrar também que o ideal seria que todos que tiverem perguntas, que por favor usem aquela bolinha com a interrogação, que isso facilita bastante para podermos responder. E que, se você tiver algum amigo, algum conhecido que gostaria de convidar para participar dessa conversa, que vocês então, por favor, utilizem o aviãozinho que fica logo abaixo, para podermos atrair mais pessoas e mais conhecidos nessa nossa jornada. Eu vou tentar fixar. Mais uma vez, eu tentei fixar e não deu certo. Reprodução. Eu não estou conseguindo fixar. Bom, enfim. O que a gente gostaria de abordar? Eu até utilizei um cartunzinho, um vídeo, há poucos dias publicando quais seriam as modificações do corpo da mulher na gravidez. E vocês tiverem a oportunidade de ver esse filminho, ele é muito legal, muito bem humorado. E a primeira coisa de que trata o vídeo, ele trata o cartoon na hora que ele descobre a gravidez, é muito interessante. Porque é como se o útero perguntasse para o cérebro assim: oi, tem uma bolinha aqui dentro do útero, né? E aí o cérebro fala: peraí, deixa eu mandar o pessoal da defesa ver o que é. E aí o pessoal da defesa dá um retorno dizendo assim: não, dizem que é uma gravidez, que precisa ser protegida. Eu acho que isso aí define praticamente tudo o que está relacionado à questão da adaptação imunológica na gravidez. Então, esse primeiro contato que existe entre o bebê e a mulher é uma coisa que se discute há muito tempo. Como é que isso seria possível, a permanência de um ser dentro do corpo de outro ser, sendo que eles são geneticamente diferentes. Sempre o bebê tem uma parte do homem e uma outra parte que vem da mulher. Portanto, o bebê é 50% igual à mulher e o restante vem do homem. Eu quero dar boas-vindas especialmente para alguns amigos que eu estou vendo. Um deles é o meu grande amigo Donald Ziegler, aí de Chicago, que acabou de entrar. Seja bem-vindo. Outros amigos que estão participando da live também. O pessoal do Instituto que já começou também a aparecer. Quero dar um alô para todo mundo. Vários pacientes, vários conhecidos. Mas eu não podia deixar de falar um oi para o Donald. E já mandar através daqui até um beijão para a Marilva.
Mas voltando à história, né? Como que se estabelece essa relação? Então, vamos imaginar o seguinte: cada um de nós tem na superfície das nossas células aquilo que nós chamamos de uma carteira de identidade imunológica. Essa carteira de identidade imunológica é uma série de proteínas, é um conjunto de proteínas que foi classificado como proteínas de compatibilidade tecidual ou de histocompatibilidade. E essas proteínas são as proteínas que hoje em dia, quando se vai propor um transplante de uma pessoa para outra, elas fazem parte dessa investigação, né? Então, quanto mais parecido for esse pareamento entre quem vai receber o transplante e quem está doando, melhor são as chances de aceitação do transplante. E é assim que funciona em relação à adaptação imunológica para o transplante. E desde algum tempo atrás se observou que isso talvez não funcionasse tão bem para a gravidez. E vários trabalhos muito antigos que tentavam então observar algumas populações muito fechadas, que significa que haveria pouca miscigenação, pouca modificação, né? Pouca mistura desses genes, elas teriam mais tendência para ter abortos e teriam mais tendência para ter dificuldades até para engravidar. E isso chamou a atenção, então, de alguns autores, especialmente do meu mentor na década de 90, que é o Dr. Alan Beer, e ele passou os anos 70 e os anos 80, especialmente, elaborando teorias e testando essas hipóteses na medida em que ele buscava estabelecer por que essa semelhança poderia gerar essa dificuldade. E na hipótese que ele colocou, e realmente foi uma hipótese bastante aceita, e hoje em dia outros trabalhos tentam demonstrar que isso também é verdade, o que nós vemos é que esse excesso de semelhança dificultava, na verdade, a identificação da gravidez como uma gravidez. E, na verdade, era como se o sistema imunológico interpretasse que aquilo que estava dentro do útero era uma célula própria da pessoa anormal. Ou seja, como se fosse, vamos colocar bem grosseiramente, não é isso que acontece, mas é como se, de repente, esse sistema entendesse que aquilo que estava dentro do útero era como se fosse um câncer que devesse ser eliminado, né? E é por isso que, então, se tentou algum tipo de abordagem terapêutica para tentar modificar o comportamento desse grupo de casais que tinham naquela época abortamento habitual, eram casais que engravidavam e perdiam as gestações. E o que foi proposto foi algo que modificasse o comportamento imunológico e facilitasse, então, a aceitação da gravidez. E foi assim que nasceu a teoria do tratamento com a vacina do marido. O que é a vacina do marido? A vacina do marido é uma tentativa de estimular o sistema imunológico da mulher com uma resposta que, teoricamente, deveria aparecer durante a gravidez. É como que preparando a mulher para uma futura gravidez, de tal maneira que, quando ela engravidasse, ela já tivesse conhecimento daquelas características que viriam através da gravidez, características do marido que viriam através da gravidez, e ela então conseguiria lidar com aquilo sem entender que fosse algo nocivo ao seu corpo e permitisse a evolução da gravidez. Isso foi extremamente positivo e foi bastante utilizado, e hoje em dia ainda alguns autores defendem essa ideia, eu me incluo entre eles. Nós podemos dizer que os trabalhos da década de 80 todos eram extremamente positivos, os trabalhos da década de 90 também, e até que surgiu um trabalho que colocou um questionamento na validade desse tratamento, foi um trabalho publicado em 1999, e fez com que o FDA
então, pedisse para que o tratamento fosse interrompido da maneira como era oferecido comercialmente e que se voltasse a colocar esse tratamento de uma maneira como investigativa. Nós e vários outros centros do mundo mantivemos o tratamento, nós aqui no Brasil até 2016, foi uma forma primária de tratamento que se oferecia para o aborto habitual. E nessa época havia já uma epidemia de Zika circulando pelo país e uma forte pressão de grupos de médicos que não aceitavam o tratamento para que o tratamento fosse interrompido, e isso foi acatado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, e acabou se então interrompendo a possibilidade de manter o tratamento na forma como uma oferta terapêutica, e passou a ser aceito apenas como uma pesquisa. E aí, hoje em dia, ainda um centro que é coordenado por um ex-aluno meu e um grande amigo, Dr. Manuel Sarno, que mantém uma oferta desse tratamento como pesquisa ainda em Salvador, ligado à sua clínica naquela cidade. Mas não é aí, eu recebi há poucos dias um outro paper, um outro trabalho ainda para ser avaliado para publicação, de outro grupo chinês, né? Os chineses continuam fazendo essa forma de tratamento e ele persiste como uma maneira de avaliação até hoje em dia. Portanto, apesar de que o Brasil preferiu seguir a linha mais tradicional e mais ligada às questões da medicina baseada em evidência, que é a linha então seguida tanto pela União Europeia como pelos Estados Unidos, e dessa forma foi interrompida então essa forma terapêutica aqui no Brasil. Eu disse a União Europeia, mas ainda alguns locais na Europa mantêm a utilização da imunização como forma terapêutica. Alguns grupos, inclusive na Inglaterra, são extremamente favoráveis a esse tipo de abordagem. Outros, em alguns países como a Alemanha, alguns países da antiga Rússia, né, mantêm a proposta da terapêutica com a imunização com linfócitos. Mas isso não parou por aí. As pesquisas continuaram e uma série de outros trabalhos focados muito mais no funcionamento do sistema imunológico continuaram sendo publicados. Eu participo de uma sociedade americana e uma sociedade internacional de imunologia da reprodução. Anualmente nós nos reunimos e vários trabalhos continuam sendo publicados no sentido de se tentar entender essa interação entre a mãe e o bebê, e novas formas então de diagnóstico e de tratamento têm sido oferecidos, e é isso que a gente vai abordar também com vocês. Quando a gente falava na época da vacina a respeito de qual era o teste que era utilizado para se buscar entender o comportamento do sistema imunológico, nós usávamos basicamente um exame chamado teste de cross-match ou da prova cruzada. Esse é o teste que até hoje é utilizado para quem vai fazer transplante. Quando você vai fazer um transplante, é importante que essa prova cruzada seja negativa para que a aceitação do transplante ocorra de uma maneira mais efetiva. Em relação à gravidez, a interpretação que a gente tinha era o contrário. O cross-match estar negativo significava que a paciente não tinha a resposta que ela deveria desenvolver durante a gravidez e que ela deveria ser estimulada para conseguir essa resposta, que seria uma resposta entendida como uma resposta de adaptação do sistema imunológico. Portanto, transformar um cross-match negativo para um cross-match positivo era um objetivo daquela época, baseado naquela interpretação e na interpretação, inclusive, dos resultados dos exames. Hoje em dia, nós não mais utilizamos o cross-match e eu vou, então, começar a falar um pouquinho a respeito de quais são as formas que utilizamos na atualidade para se buscar entender o comportamento do sistema imunológico na gravidez. Basicamente, o foco hoje em dia está concentrado nas células chamadas células NK. E NK significa assassinas naturais, ou natural killers. E são essas células que fazem o primeiro contato do sistema imunológico e
à gravidez. E a reação imediata dessas células é sempre uma resposta inflamatória. Por isso que elas são chamadas de assassinas naturais. Porque quando elas identificam que há algo que está dentro do corpo da mulher não tem a mesma característica, né? Não tem a mesma identidade imunológica que eu falei lá no começo, essas células simplesmente começam a disparar uma série de substâncias, especialmente uma substância que se chama TNF, ou fator de necrose tumoral. E essa substância, o que ela faz? Ela simplesmente faz com que as células que estão vivas tenham a impossibilidade de se manter vivas ao longo do tempo. Nós chamamos isso de apoptose. Apoptose significa que você pega o DNA da célula e amarra esse DNA e impede que ele se duplique. Acontece que a célula, quando chega a um determinado ponto de evolução da sua vida, ela precisa se multiplicar para se manter viva. E se ela não consegue se multiplicar, ela morre. Então a gente brinca que a célula NK não mata, mas ela marca para morrer. Né? E essa resposta inicial ela deve ser modulada para que a gravidez consiga evoluir. Então, há necessidade de uma série de outras adaptações, como a resposta das células T regulatórias, a resposta de anticorpos e outras substâncias que modulam essa função da célula NK, fazendo com que ela tenha uma redução dessa resposta inflamatória e passe a ter uma resposta de imunossupressão, ou seja, a produzir substâncias que vão até favorecer o desenvolvimento e o crescimento embrionário, o desenvolvimento da gravidez. E é isso que deve acontecer numa gravidez normal. Então, hoje em dia nós baseamos o nosso diagnóstico de se está existindo alguma dificuldade na interação do sistema imunológico com a gravidez. Isso é feito através de um teste que mede a função das células NK. Eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando sobre fazer pergunta. Por favor, deixa a sua pergunta aqui naquele balãozinho, que daqui a pouco eu vou começar a responder todos eles, tá bom? Então, essa avaliação dessa função da resposta NK é feita colocando-se as células da paciente numa cultura de células de placenta e observando qual que é a reação que as células que esta paciente tem vão ter nesta reação no laboratório. E se essa reação for muito intensa, nós vamos dizer que ela tem uma reação exagerada, ou seja, a resposta inflamatória dela está muito exagerada e ela deveria ser reduzida, não suprimida, simplesmente reduzida. E esta então é a abordagem principal, ou seja, é o teste chamado teste da atividade das células NK. Junto com esse teste, nós realizamos uma outra forma de avaliação que mede o que nós chamamos do balanço da resposta inflamatória, que é chamada, então, de perfil das citocinas intracelulares. O que é isso? As citocinas são os produtos do sistema imunológico. Né? Imagine que, por exemplo, uma glândula, todo mundo sabe que ela produz hormônios. E o sistema imunológico, o que é que ele produz? Ele produz citocinas, que são uma enorme quantidade de moléculas que têm papéis diferentes. Mas nós podemos imaginar o seguinte, que existem dois tipos de citocinas básicos, que são as citocinas inflamatórias e as citocinas da imunossupressão. E o que nós precisamos atingir para uma evolução normal da gravidez é um equilíbrio entre essas duas respostas. Nós não podemos zerar a resposta inflamatória e nem ter uma resposta de imunossupressão também muito exagerada, que isso não é bom. É necessário algum grau de resposta inflamatória, até porque quando o embrião está se implantando no útero, ele provoca ali como que uma escavação daquele tecido para conseguir nutrição para si. Ele modifica todo o ambiente em volta dele para que aquilo se torne um ambiente favorável para a nutrição do bebê até o fim da gravidez. Portanto,
o comportamento dessas células NK é muito importante e a produção das substâncias que estão envolvidas nesse processo também precisa ter esse equilíbrio garantido. Então, junto com essas duas abordagens, nós propomos algumas formas de tratamento. A forma mais habitual hoje em dia é o uso de uma substância que se chama intralípide. E o intralípide, ele é nada mais do que um complemento alimentar que tem uma concentração bastante significativa de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, e esses ômegas todos conseguem modificar substancialmente o comportamento e a produção das citocinas, fazendo com que haja uma modificação desse balanço, promovendo então uma adaptação mais fácil para a gravidez. Mas isso não é verdade para todas as mulheres. E é preciso que a gente peça para a paciente fazer o que nós chamamos o teste do intralípide. Ela toma o intralípide e depois de um tempo ela refaz o teste das citocinas para a gente observar se houve uma redução significativa. Se não houver uma redução significativa, a gente precisa então associar a outras formas de tratamento. E aí poderia ser então corticosteroides, poderia ser o uso até da hidroxicloroquina, que é um ótimo anti-inflamatório, bastante utilizada para quem tem doenças autoimunes. Existem até outros medicamentos que são usados em transplantes, né, como o Tracolimus. A gente usa uma dose menor do que aquela utilizada para transplantes para conseguir modular o sistema imunológico. Enfim, há uma série de outras formas terapêuticas para a gente conseguir modificar esse comportamento. Mas existem outras maneiras também de se fazer o diagnóstico das questões imunológicas, né? E vocês devem talvez ter ouvido algumas vezes que é possível, através de uma biópsia de endométrio, também estudar o ambiente aonde vai se instalar a gravidez. E aí, a partir disso, se estudar algumas moléculas que estão lá, ou estudar algumas das células que estão ali. Até o bioma, né, do endométrio é importante para favorecer uma implantação adequada. Então, existe uma série de exames baseados na biópsia do endométrio que fazem esse tipo de avaliação. E o mais, talvez mais conhecido por todos, seria a quantificação das células NK nessa biópsia. E esse é um grande problema, porque, infelizmente, a padronização para esse tipo de teste ainda não conseguiu ser equilibrada e bem distribuída por todos os laboratórios de patologia. Então, cada um analisa de um jeito. Então, é bem difícil a gente conseguir uma padronização para esse tipo de teste. E a outra questão é que, muitas vezes, os médicos não se atentam para a data do ciclo menstrual, quando é feito o exame da coleta da biópsia do endométrio. O ideal é que se faça esse tipo de avaliação na segunda fase do ciclo, porque aí é exatamente onde existe um aumento mais significativo das células NK. Se você colher uma biópsia de endométrio no começo do ciclo menstrual, ele não vai te dar uma informação tão significativa. Então, o que é interessante é que se faça a biópsia do endométrio na segunda fase do ciclo e que se tenha uma avaliação quantitativa das células NK em relação ao que nós chamamos das células do estroma todo. E aí, se nós tivermos um aumento de mais de 50% nessa quantificação, nós vamos ter aí uma situação de um aumento importante das células NK. Eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo de teste, porque lidar com quantidades é diferente de lidar com funcionalidades. Então, eu prefiro um teste que me diz como que essas células estão funcionando do que só quanto que a gente tem, né? Porque essa quantificação, às vezes, depende de onde você faz a biópsia, depende da época do ciclo que você faz a biópsia e, especialmente, aí fica mais complicado porque os laboratórios não têm um padrão adequado. Então, basicamente, eu queria falar a respeito disso mais rapidamente. Eu vou começar a dar uma olhada nas perguntas que estão surgindo, né? E vamos tentar, então, criar aquela interação da qual eu falei no início. Eu vi que bastante gente colocou perguntas, eu vou tentar, então, responder a cada uma delas. Então, vamos lá. Como é que a gente deve proceder com as células NK numa segunda gravidez? Então, veja, imagine que você teve uma gravidez, que você fez o tratamento, eventualmente com intralípide ou intralípide mais outras medicações, e você quer engravidar de novo. Qual que é a sugestão?
você já está em repetir os exames que você fez inicialmente. Por quê? Apesar de não ser extremamente frequente, é possível sim que aconteça uma modificação do sistema imunológico de uma gravidez para outra e que você tenha modificado o comportamento do seu sistema e que você não precise mais ser tratada porque o seu sistema já está, vamos dizer, adaptado ou mais preparado para enfrentar uma nova gestação. E é assim que a gente sugere, então, que seja repetido o exame inicial para que ele seja comparado e a gente possa saber, então, como seguir, né? E agora, a outra coisa é que estão me perguntando aqui se existem sintomas que a gente deve observar durante a gravidez para saber se está tendo um problema imunológico. Bom, como é que a gente faz? Uma das coisas que a gente pede para os pacientes observarem, e a maioria das pacientes que passaram por isso muitas vezes contam isso, é que a partir do momento que acontece a implantação, ela pode ter sintomas que parecem como se fosse um estado gripal. É um quadro de uma sensação de dor no corpo, um quadro de indisposição. Às vezes as pacientes têm uma sensação de cólicas mais intensas. Enfim, imaginem que é um estado inflamatório exagerado. É assim que a gente entende. Pode ser entendido como se fosse uma gripe inicial, né? Talvez seja a maneira mais fácil da gente expressar o que poderia denunciar que estaria acontecendo esse problema, né? Alguém está me perguntando assim que não entendeu como é feito o diagnóstico dos problemas imunológicos. Bom, o diagnóstico é feito através de um exame de sangue que se chama teste da atividade das células NK e o outro exame chama-se perfil das citocinas, perfil das citocinas intracelulares. Esses são os dois exames básicos que são utilizados para saber se você tem algum desbalanço no sistema imunológico que possa ser aplicado à interpretação de dificuldades que possam existir, tanto de abortamento como de dificuldade de implantação em mulheres que estão aí expostas a ciclos de fertilização in vitro e não estão conseguindo engravidar. Alguém me pergunta se as células NK, né? Milena está me perguntando, célula NK pode provocar malformação vascular na placenta? Não, malformação exatamente não, Milena. É importante a atuação das células NK porque elas vão fazer parte daquele papel que eu disse no começo, em que essas células elas ajudam as células da placenta a criar um ambiente adequado para a nutrição do bebê. O que significa isso? Que as células do trofoblasto, que são as células da placenta, elas têm que entrar dentro dos vasos sanguíneos e promover como que uma perfuração, um alargamento desses vasos. E com isso, esse aumento do calibre dos vasos cria uma situação de menor resistência à circulação sanguínea. Então, o que às vezes pode acontecer é que uma resposta inadequada das células NK pode impedir que essa adaptação vascular aconteça e impeça até a implantação e evolução da gravidez. Então, não é bem uma má formação. Eu espero que você tenha entendido dessa forma, né? Aí, ela está me perguntando ainda aqui se gestações repetidas com o mesmo parceiro podem acabar criando uma rejeição dos embriões. Não. A interpretação é exatamente o oposto. É que, teoricamente, se a gente for levar em conta aquela perspectiva inicial de que as semelhanças imunológicas criariam dificuldades e que a interpretação da gravidez como algo agressivo para ela pudesse ser realmente um fato, quanto mais vezes a mulher engravidasse, aquilo favoreceria o desencadeamento da resposta de adaptação, e não ao contrário, né? Não uma situação em que isso provocaria uma dificuldade maior para acontecer uma gravidez seguinte, né? Bom, alguém está me perguntando algo que quase ninguém tem dúvida hoje em dia, né?
É sobre a questão da vacina do Covid, se é necessário esperar 2 meses depois da segunda dose para engravidar. Não é necessário. Eu acredito que vocês não devem esperar nem a segunda dose e nem esperar durante a gravidez. Em qualquer momento você deve procurar se está vacinada. A gravidade da doença para as gestantes é muito significativa e as mulheres não devem se expor a uma gestação hoje em dia sem ter sido vacinada, ou se não foi vacinada, que seja durante a gestação, porque isso vai diminuir bastante a incidência de doenças graves e especialmente vai reduzir a mortalidade. Nós tivemos relatos aí alguns meses atrás de que morriam por semana 40 gestantes. Vejam bem, 40 gestantes morriam por mês por causa de infecção do Covid. Claro que existe aí um problema muito significativo de assistência hospitalar, dificuldade de se conseguir assistência ventilatória, enfim, mas isso é outra questão. Independente disso, que morreram grávidas por causa do Covid. E a gente deve, então, no máximo, sempre evitar. A Érica me pergunta, que medicações devem se tomar além da hidroxicloroquina? Bom, Érica, isso claro que vai depender dos seus exames, vai depender do seu perfil, vai depender do quanto você conseguiu responder. Se você precisou tomar hidroxicloroquina junto com intralípide, nós preconizamos que seja repetido o mesmo teste depois de se usar as duas medicações, né? Por isso que não dá para a gente generalizar para dizer quais são as medicações que você deve tomar. Eventualmente, se você tiver algum perfil de autoimunidade, né, algum autoanticorpo, ou tiver alguma sugestão de que você tenha qualquer possibilidade de uma doença autoimune, pode ser que o corticoide seja uma associação mais adequada também para você, né? Então, essas seriam as drogas mais utilizadas por quem tem doença autoimune, que é a hidroxicloroquina e o corticoide. Então, na verdade, essas seriam as sugestões que a gente mais utiliza, mas claro que depende muito do tipo de resposta, né? A Dai Oliveira está me perguntando a respeito de que ela tem 30% de células NK, o pai positivo, o heterozigoto e um cumbis positivo. Bom, vamos por partes, né? Volto a falar, 30% de NK para mim não tem significado clínico, a não ser que a gente associe a uma atividade NK aumentada, né? Se você simplesmente dosar as células NK no sangue, a variabilidade é muito grande. E vários autores colocaram como ponto de corte, especialmente o Dr. Beer, na época que eu trabalhava com ele, colocou como ponto de corte 12%, mas na verdade não tem muito significado clínico para a gente pensar que isso possa ser um diagnóstico de um problema. Então é preferível que a gente tenha uma análise mais profunda do comportamento das células do que apenas saber se ela tem uma quantidade maior de células circulando ou não. Depois você me pergunta a respeito do PAI positivo. O PAI positivo, para mim, ele é um marcador de trombofilia e deve ser assim considerado para aquela mulher que vai tentar engravidar. Imagine que a gravidez é uma situação em que toda mulher aumenta a coagulação sanguínea porque ela se prepara para um momento de muita perda sanguínea que é a época do parto. Então, se nós tivermos uma mulher que vai se expor à gravidez e ela tem um marcador genético ou um marcador clínico de trombofilia, né? E ela vai engravidar, é interessante que a gente faça uma proteção, tanto para ela quanto para a gravidez, para que ela não tenha complicações do tipo de tromboembolismo na gestação. Agora você coloca um cumbis indireto positivo. O que significa ter o cumbis indireto positivo? O cumbis indireto positivo é uma reação que diz que você tem um anticorpo contra as proteínas do sistema sanguíneo que está localizado nas hemácias. É bem diferente do que a gente está falando até agora do sistema sanguíneo que está localizado nos leucócitos. Quando eu comecei a falar daquelas proteínas que marcam lá a compatibilidade das pessoas e dos transplantes, esse sistema se chama HLA, que significa antígenos de histocompatibilidade dos leucócitos.
Então não tem nada a ver com cumbis indireto positivo. Cumbis direto positivo significa que você tem um anticorpo que pode reagir com a superfície, com antígenos da superfície da hemácia. Isso é muito comum na doença do RH. Agora que a Dai está me colocando, que na verdade não é o cumbis indireto, é o cumbis direto positivo. Tá bom, cumbis direto positivo, aí normalmente ele é interpretado como um marcador de autoimunidade. Muitas pessoas que têm doenças autoimunes têm esse exame positivo e significa que ela tem um anticorpo que pode reagir contra as suas próprias hemácias. Então, esse é o cumbis direto positivo. Significa que ela tem na superfície da hemácia dela um anticorpo que está grudado na hemácia. O cumbis indireto pesquisa um anticorpo que está circulando solto, livre. E o cumbis direto pesquisa o anticorpo que está grudado na hemácia. Então, muitas vezes a pessoa tem alguma doença autoimune e ela produz anticorpos que se fixam na superfície dessas hemácias. Tá certo? Então, isso é comum em várias situações, tem várias doenças do sistema imunológico onde existe esse padrão, e também isso não significa que tenha alguma coisa diretamente ligada à questão da reprodução. Tá? Tem mais voltada para o diagnóstico de doença autoimune. Então, cumbis indireto positivo é comum numa situação que se chama anemia hemolítica autoimune, que significa que a pessoa produz um anticorpo que provoca a morte das suas próprias hemácias. Tá? Deu para entender então, Dayan? Acho que era isso que você queria perguntar. A Dani está me perguntando que ela perdeu um bebê com 28 semanas e o ultrassom de 21 semanas apresentou baixo líquido e pressentiu 3,4. Dani, isso é muito típico de uma situação de má adaptação da placenta. Pode estar relacionado a uma doença autoimune, pode estar relacionado a uma trombofilia ou pode ser uma coisa especificamente daquela gravidez. Depende muitas vezes da interação do sistema imunológico também com os antígenos que o bebê apresenta e também com as características celulares daquela placenta. Nós podemos imaginar o seguinte, a falha de implantação e o aborto, elas estariam, vamos dizer, num lado do espectro da reação imunológica. O outro meio termo seria uma evolução que evoluísse normalmente, né? Uma placenta que está funcionando normal. Agora, quando a placenta também ela consegue uma invasão muito, muito significativa, ela passa a ser muito agressiva demais. E ela passa a se comportar até como uma doença da placenta, né? Que é o que a gente vê no caso dos cânceres derivados da mola hidatidiforme, né? É a mola invasora, por exemplo, né? Então, esse tipo de comportamento é o oposto daquele que a gente vê no aborto. Então, se a gente entender que possa existir um espectro de reações e de interações entre o bebê, né, entre a placenta e a mulher, é assim que a gente deve imaginar que essas reações devem acontecer. Alguém está me perguntando a respeito de trombofilia, fez análise genética, perdeu o bebê com 18 semanas, tinha elencarnacela placenta negativa. O que eu posso fazer para investigar questões imunológicas? Bom, Aline, o que acho importante é que a gente investigue de novo as possíveis doenças autoimunes, investigue as questões genéticas também, afaste totalmente as questões genéticas para poder ter tranquilidade que não exista uma interação inadequada de uma gravidez em relação ao processo de implantação, mas eu dirigiria a minha investigação por esta via de análise, né? Vamos ver mais para frente. A Carol está perguntando se o uso de indutor interage negativamente.
Se for em relação à questão imunológica, não, Carol, não há nenhuma razão para a gente achar que o uso de indutor de ovulação possa trazer qualquer malefício em relação à gravidez. O que o indutor de ovulação faz é simplesmente facilitar um processo fisiológico de maturação do folículo, a postura ovular, ou seja, a própria ovulação e eventualmente a fecundação. Então, não há nenhuma relação entre o uso de indutor e uma resposta negativa. A Bárbara está perguntando se a deficiência de proteína S, 52% de atividade de proteína S, se é considerado trombofilia, né? Bárbara, uma medida isolada da proteína S nesse nível não é considerado trombofilia. Você deveria repetir esse exame, né, para poder ter certeza de que você tem realmente a trombofilia ou não. A mutação da MTHFR, que durante muito tempo eu mesmo considerei que era importante para ser tratada do ponto de vista imunológico com a enoxaparina, hoje em dia eu acho que ela não merece essa força toda e a gente usa apenas aspirina para esse tipo de paciente, né? Os outros anticorpos que você fala da síndrome antifosfolipídica são muito pouco significativos, né? A síndrome antifosfolipídica, alguém até me perguntou aí fora das caixinhas de pergunta, só um minutinho para um pouquinho de água. Para falar sobre a SAF. A SAF é a síndrome do anticorpo antifosfolipídico, né? A síndrome do anticorpo antifosfolipídico, ela implica que exista uma história clínica e um resultado de exame laboratorial compatível. A história clínica geralmente é ou histórico de tromboembolismo, algum acidente, né, tromboembólico, seja uma trombose, uma embolia pulmonar ou um acidente vascular, e a identificação de alguns anticorpos nesse indivíduo. Os anticorpos mais importantes são quais? O anticorpo anticardiolipina, o anticorpo anticoagulante lúpico e também um anticorpo anti-beta-2 glicoproteína 1. Esses são os 3 únicos anticorpos que a gente hoje em dia leva em consideração de uma maneira significativa para poder tratar a síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Os anticorpos secundários aí de outros antígenos que existem, né, que são antifosfatidilcerina, antifosfatidiletanolamina, eles não encontram na literatura uma base tão forte que mereça o tratamento. E, especialmente, existe muita dúvida na literatura a respeito da qualidade técnica e de como que deve ser medido, como deve ser avaliado esse tipo de exame. Então, não há nenhuma razão para a gente basear o nosso tratamento nesse tipo de diagnóstico. Agora, a Carol pergunta se o hipotireoidismo, mesmo controlado, precisa de corticoide. Não vejo por quê. Não, a não ser que você tenha uma reação imunológica, uma tireoidite autoimune aguda, que precise ser controlada com corticoide, aí sim você deveria usar corticoide. Mas para tratar o hipotireoidismo, o que é necessário é apenas reposição do hormônio tireoidiano. E alguém aqui não consigo interpretar a identificação, mas ela pergunta: o uso de corticoide no ciclo de transferência tem alguma repercussão negativa para a implantação ou para o embrião? Não tem. É bastante comum se prescrever e se utilizar corticosteroides durante a fase de transferência de embrião ou durante o ciclo de reprodução assistida, e não há nenhuma identificação de dados negativos a respeito disso. A Roberta me diz aqui que ela tem células NK alteradas, transferência de 2 embriões de haploides, já tomou lipofundin, filgrastim, ipetencin e filgrastim sem sucesso. O que fazer agora, né? Bom, Roberta, eu acho que precisa ser revisto como que você usou esses medicamentos, qual foi a dose que você usou e eventualmente pensar num outro protocolo, né? Esses protocolos que você usou talvez tenham sido suficientes para verificar para um bom controle, né? Teria que ser feito, como eu disse, aquele teste que avalia como é o comportamento das suas células NK e especialmente do seu perfil imunológico, se
você precisa de tudo isso, eventualmente, quem sabe você não precisa de nada. E a gente está dando tiro no lugar errado, né? Pode ser que você tenha mais um problema no útero, precisa avaliar muito bem se não existe aí uma adenomiose, se não existe nada do ponto de vista do endométrio, né, do bioma endometrial, enfim. Há outras coisas que a gente precisa dar atenção, né, para se pensar a respeito desse tratamento. A Juliana está me perguntando aqui que ela usa o Smorflipid e o Reconol continuamente. Ela está usando o intralipid e a hidroxicloroquina. Tem limite de tempo de uso? Olha, Juliana, se você passar mais do que 6 meses usando isso sem engravidar, eu acho que você deveria investigar por que você não está engravidando. Porque não há nenhuma razão para você não ter conseguido uma gravidez com esse protocolo. Idealmente, a gente não deveria prolongar demais o uso do Reconol, né? Porque é uma droga que tem potenciais tóxicos, né? São raros, mas eles existem. Então, de preferência, que a gente conseguisse uma gravidez num tempo mais curto. E aí tentar, então, entender por que está demorando tanto para você engravidar, né? Alguém está me perguntando se a vacina ativa o sistema imunológico e, consequentemente, as células NK na gestante. Bom, precisa ver qual vacina que ela está querendo falar, né? Acho que é Patrícia. Mas veja, se você está falando da vacina do marido, Patrícia, não, a vacina do marido não ativa o sistema. Ela ativa, claro, ela é uma imunização ativa, né? Então você provoca uma reação imunológica. Mas você não provoca uma reação negativa nas células NK, porque o tipo de reação que se produz, que é a produção de um anticorpo, e esse anticorpo é considerado um anticorpo bloqueador, e o que ele faz é controlar essas células NK. Então, se for esse tipo de vacina que você está perguntando, essa é a resposta que eu daria. Se você está pensando na vacina do Covid, que acho que talvez como é um tema recorrente em que a gente vê, se você está preocupada com isso, possa interferir negativamente com a gravidez, pode esquecer. Não é isso que a gente observa, né? O Covid não tem nenhuma relação descrita com provocar aborto, provocar óbito fetal, né? O que se tem, sim, claramente, é a indução de parto prematuro, de prematuridade. Mas não existe passagem transplacentária do Covid. Então, até agora não houve uma demonstração clara. Diferente, por exemplo, se você pensar no Zika. O Zika era uma infecção que a gente via uma devastação nos bebês. E isso não é verdade para o Covid, né? E alguém me pergunta aqui, né? Se pode haver um conflito entre a vacina do Covid e quem faz tratamento para a célula NK. Não há conflito nenhum. Você deve tomar a vacina, sim, e manter o seu tratamento da maneira que você tem feito. Não há nenhuma interferência negativa, não. E a Mariana pergunta, mas por que usar o intralipid até 20 semanas? Bom, Mariana, são protocolos que foram criados baseados em experiências de observação. Teoricamente, o que a gente entende é que se nós conseguimos manter a gravidez até a metade da gestação, que seria 20 semanas, e até esse período existe uma estabilidade na evolução gestacional, nós dizemos que é o período ideal para a gente interromper qualquer forma de tratamento, porque eu brinco que é como se a gente tivesse conseguido estabelecer um armistício entre a placenta e o útero, né? e a mãe. E, portanto, isso favorece uma evolução daí para frente sem preocupação. Alguns serviços utilizam o intralipid até 12 semanas, mas eles utilizam assim a cada 15 dias, por exemplo. Enfim, são protocolos diferentes. Eu uso esse protocolo de até 20 semanas. Esse foi o primeiro protocolo criado pela Sociedade Americana de Imunologia e pela Sociedade Americana de Reprodução Assistida, né? Existe um grupo de interesse em imunologia dentro dessa sociedade, e essa foi a proposta que foi feita e nós seguimos esse protocolo, né? Alguém me pergunta se o Rogan, que é a vacina do RH, pode causar rejeição. Não, de jeito nenhum. Você disse que teve uma perda logo após o Rogan com 37 semanas e depois com 12 semanas.
Não, absolutamente. Deve ter sido uma coincidência, porque o Rogan, o que ele faz, o Rogan é um anticorpo anti-RH positivo. Então ele funciona da seguinte maneira: se a mulher é RH negativa e ela recebe o Rogan, esse anticorpo que está nessa vacina, ele vai se ligar em alguma célula RH positiva que tem entrado na sua circulação e vai impedir que ela mesma produza um anticorpo. A gente engana o sistema imunológico através da vacina do RH. Então isso não tem absolutamente nenhuma relação com o fato de você ter perdido. Lamento muito que isso tenha acontecido, mas não é assim que deve ser interpretado esse tipo de tratamento. Vamos indo acima, vamos ver se tem alguma coisa mais que a gente possa comentar. Alguém me pergunta aqui, tenho 38 anos e tive um aborto espontâneo com 6 semanas e o único exame alterado foi a mutação na MTHFR, C6776 e A1298. Seria o caso de investigar NK? Olha, se esse foi seu único aborto, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente ter a preocupação de investigar tão profundamente. Se você teve 2 abortos, aí sim, eu acho que você deveria investigar as células NK, deveria fazer o estudo do comportamento das suas células NK e também do perfil das suas citocinas, né? Mas se foi um aborto só, eu esperaria um pouco mais, né? Eu acho que, por enquanto, eu já consegui revisar quase toda, só um minutinho. Aqui, ó. Alguém me pergunta aqui, acho que a Cristina pergunta, eu só fiz o exame de sangue das células NK e deu 7%. Devo fazer um endométrio? Pelo meu histórico de perdas, o médico já, coitado, já quer tratar. Eu não embarcaria nessa não, Cristina. Eu acho que você deveria propor que fosse feita uma avaliação um pouco mais profunda. Apenas essa quantificação das células NK não tem um respaldo tão importante para a gente conseguir ter a certeza que você precisa ser tratada, né? Vamos mais à frente, a gente está chegando no final do tempo. Teve 2 abortos recorrentes, descobriu anticorpos antitiroglobulina e hoje o exame de mutação MTHFR 1298. Algum possível diagnóstico que afeta a gestação? Tem tratamento? Eu acho que você precisa complementar o estudo das suas trombofilias, se esse foi o único exame positivo, não é significativo. A presença dos autoanticorpos antitiroide também não é algo que deva ser levado como uma causa específica para a interrupção da gravidez. Eu acho que é possível, sim, que você tenha algum desequilíbrio na parte imunológica e você deveria fazer uma investigação mais completa, além de, claro, fazer todo o perfil, fazer o seu cariótipo, o cariótipo do seu marido, para complementar o seu estudo, né? Aqui, tenho FAM positivo e meu exame de beta 2 deu 9, que é o limite de referência é 0,2. E teve um aborto. Acho que ela quer saber se ela tem a síndrome antifosfolipídica, que é o que eu estou entendendo por trás dessa pergunta. Acho que ela não conseguiu completar aqui. Isso deve ser considerado positivo? Não, eu acho que você precisa aprofundar essa investigação. Um resultado isolado do beta-2 glicoproteína não é significativo, eles precisam ser 2 resultados com intervalo de 12 semanas, entre 1 e 8, e os 2 têm que dar positivos para a gente considerar que seja algum resultado realmente positivo, né? E alguém me pergunta assim, qual o protocolo que indica para células NK alterado e crossmatch negativo? O protocolo que nós indicamos é fazer o teste com o intralipid e ver se você tem uma boa resposta com ele. Se você tiver, essa vai ser a sua medicação. Se não, vai ser acrescentado outros medicamentos para tentar equilibrar o seu sistema imunológico e favorecer
a sua tentativa de gravidez. E alguém me pergunta, o uso de intralípide é em ciclos alternados ou em ciclos seguidos? A nossa proposta é em ciclos alternados. Não há necessidade de você fazer todos os ciclos, porque o intralípide tem um efeito de praticamente 8 semanas. Então, se você imaginar que você vai fazer o uso num ciclo, na metade do ciclo, isso vai garantir que você chegue até o outro mês ainda com um efeito positivo sobre as suas células NK. A Ione está me pedindo para fazer uma live sobre insuficiência cervical. Vamos fazer sim, Ione, pode ficar tranquila. A gente ainda vai voltar a falar nesse assunto. Só um minutinho, deixa eu chegar mais para frente. Alguém me pergunta, sem eventos clínicos, glicoproteína deu indeterminado, penso em SAF? Não pense não. Faça novamente para você saber se ele continua indeterminado, e se ele continuar indeterminado, ele não é positivo. Né? Pesquise outras coisas. Né? A Paula está me dizendo, minha médica disse que não pede exame porque não tem comprovação. Bom, realmente não faz parte do rol de testes que tem a comprovação determinada, mas existe uma série de evidências de trabalhos que ajudam a gente a acreditar que esse tipo de tratamento é interessante. Eu acho que você deve discutir bastante com o seu médico e ver se não vale a pena você investigar. Claro, se você tiver algum problema que mereça investigação. Se você está no seu primeiro ciclo de tratamento e você não tem nenhuma doença, nenhum antecedente, não vale a pena. A Dani está me dizendo que ela usou soro para células NK e perdeu o bebê. Tenho trombofilia, já usei enoxaparina também, já perdi 7. Bom, precisa ser investigado, né? Se você tem alguma outra razão para estar perdendo seus bebês, tanto você quanto seu marido precisam passar por um exame genético. E além do exame genético, é preciso saber se você está respondendo adequadamente à forma de tratamento que foi proposto até o momento para você, né? A Ione me pergunta que ela teve uma PETA com 20 semanas por insuficiência e no estudo da placenta apareceram múltiplos infartos. O que investigar? Trombofilia, Ione, basicamente trombofilia, né? Eu acho que a gente está chegando ao final dessa live. Eu agradeço bastante a todos vocês que estiveram aqui com a gente e eu gostaria de convidar vocês para ficarem atentos às lives do Instituto Barini, que acontecem geralmente às terças-feiras à noite, mas nem sempre é de terça-feira à noite, às vezes nós temos dificuldades de agenda e essas lives podem então acontecer de quarta, quinta-feira, enfim, no dia que a gente está com maior disponibilidade. Essa live vai ficar gravada, podem ficar tranquilas, elas vão ficar gravadas no perfil do Instituto Barini e a gente tem a possibilidade de que ainda possamos responder as perguntas. Por favor, encaminhem, se possível, que a gente vai fazer um esforço, na medida do possível, para tentar respondê-las tanto no meu perfil quanto no perfil do Instituto Barini. Eu agradeço muito, mais uma vez, a todos vocês, agradeço as perguntas que vocês todos encaminharam e aos colegas que estiveram aqui, os meus amigos, as minhas pacientes, maridos de pacientes, enfim, todo mundo que está aqui, eu quero desejar um ótimo fim de noite, uma ótima semana e vamos em frente. Um abraço a todos e muito obrigado.